Você sabe qual é a diferença entre musicalização e musicoterapia? Sabia que nem sempre quando a música é usada nos hospitais é musicoterapia? Olá, sou Edinaldo dos Santos, mestre em musicoterapia, e nesse vídeo estarei apresentando o que não é musicoterapia. Se você quer descobrir mais como a prática musical pode melhorar sua saúde neurológica, física e emocional, aproveita agora, já dá o like nesse vídeo e curta esse canal que semanalmente estarei publicando um vídeo com um tema relacionado. Assista também até o final desse vídeo que tem um presente especial para você. Nos últimos anos, conheci algumas pessoas que me procuraram para fazer musicoterapia comigo ou para alguém de sua família. E algumas, quando eu perguntei se já tinha participado de alguma sessão de musicoterapia, me falaram que sim. E algumas vezes, ao perguntar detalhes da sessão, eu descobria que não era musicoterapia. O mesmo passava quando eu buscava informações a respeito do profissional que atendia essa pessoa, e a maioria não tinha formação em musicoterapia. Isso já passou com você? Se sim, pause esse vídeo e compartilhe a sua experiência nos comentários. Então, o primeiro ponto a ser levado em consideração quando você buscar um musicoterapeuta é verificar se ele tem formação universitária em um curso de musicoterapia, seja de nível de graduação ou pós-graduação em musicoterapia, impartido por uma universidade reconhecida pelo Ministério da Educação do país e que, se for no Brasil, tenha a grade curricular aprovada pela Associação Brasileira de Musicoterapia, a UBAM. Ano passado, eu e vários musicoterapeutas brasileiros e de outros países publicamos nas redes sociais o slogan "Musicoterapia só com musicoterapeutas". Quero deixar claro que não estamos menosprezando o trabalho de outros profissionais que usam a música na área médica, mas sim que para ser um processo de musicoterapia seguro, é necessário que o profissional entenda o que está fazendo. Afinal, quando vamos a um dentista, não queremos ser atendidos pelo auxiliar, e sim pelo profissional que atende. Na descrição desse vídeo, deixarei o link da página da UBAM, onde mostra todas as universidades brasileiras que oferecem o curso de musicoterapia e que estão reconhecidas pela associação. Como falei anteriormente, música e medicina nem sempre estão relacionados à musicoterapia. Existem muitos profissionais de diversas áreas, entre eles médicos, que usam a música e desenvolvem relevantes pesquisas na área da saúde. No entanto, muitas dessas vezes não ocorre dentro de um processo terapêutico. Não existe uma análise do histórico do paciente e a maioria dos estudos que conheci são feitos apenas com música gravada e um paciente não tem contato com os instrumentos musicais. E voltando, se não tem um musicoterapeuta na equipe, não pode ser considerado musicoterapia. Um dos usos mais comum da música em medicina são os projetos que levam músicos para tocar nos hospitais. Existem diversos países e trabalhos sérios sendo realizados, e com resultados incríveis. Eu já conheci vários em diferentes países. Porém, é considerado como um concerto dentro do hospital, e não um processo terapêutico. Se você quer saber mais como funciona o trabalho da musicoterapia nos hospitais, escreve aqui nos comentários que farei um vídeo sobre isso para você. Outra área que gera muita confusão é quando o professor de música dá aula para uma pessoa que tem alguma deficiência. Há alguns anos, quando começou a lei de inclusão nas escolas, como também sou graduado em licenciatura plena em música, fui convidado por escolas de vários estados brasileiros para dar capacitação aos professores de como adaptar o conteúdo para pessoas com deficiência. Depois de um tempo, me falaram que alguns desses professores que tiveram aula comigo estavam oferecendo terapia musical, ainda que os limites que separam a musicoterapia da educação musical inclusiva sejam bem estreitos, existem diferenças bem significativas. Entre elas, a musicoterapia é relacionada à saúde, já a educação musical é a parte da educação e performance artística. A musicoterapia tem como objetivo prevenir doenças e comorbidades,
reabilitar, manter a saúde, melhorar a qualidade de vida. A educação musical, o objetivo é aprender a tocar um instrumento, decodificar os símbolos musicais, sensibilizar a escuta, ampliar conhecimentos culturais, se apresentar artisticamente. Na musicoterapia, se trabalha com elementos musicais de forma passiva ou interativa. Na educação musical, trabalha com elementos teóricos e práticos de forma mais consciente e ativa. Na musicoterapia, a pessoa recebe alta quando o objetivo é alcançado. Na educação musical, não existe alta, a aprendizagem é contínua, você pode estudar música por toda a vida. Na musicoterapia, existe uma relação entre terapeuta e paciente. Na educação musical, a relação é entre professor e aluno. Ou seja, esse professor ele não tem por que se preocupar de problemas pessoais do aluno, problemas emocionais, por exemplo. Na musicoterapia, os embasamentos teóricos na área da saúde, como neurologia, psicologia, fisiologia, além das áreas de música. Na educação musical, o embasamento teórico é na área da educação, filosofia, sociologia, estética e teoria musical. É claro que a música em si gera vários benefícios para a nossa saúde. Quem nunca escutou uma música quando estava triste e isso ajudou a colocar todo esse sentimento para fora? Ou, em um momento de alegria, dançar com a música favorita. E para aqueles que têm mais idade como eu, é bem possível que a música do hino da vitória que tocava nas corridas do Ayrton Senna te desperte emoções até hoje. Por causa desses efeitos que poderíamos chamar de naturais da música, profissionais de diferentes áreas a usam, como fonoaudiologia, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, entre outras infinidades de profissões. Porém, esses profissionais não fazem musicoterapia. Eles usam a música dentro de um processo terapêutico como um recurso. Assim como um médico usa um bisturi como um recurso, ou uma manicure também usa. Porém, da mesma maneira que só uma pessoa com formação em neurocirurgia pode usar o bisturi de forma correta para fazer uma cirurgia no cérebro. A pessoa mais capacitada para usar a música como terapia é a pessoa com formação em musicoterapia. Talvez você deve estar pensando, Edinaldo, não tem como comparar o perigo de um leigo fazer uma cirurgia no cérebro com um leigo que usa a música como terapia. E te respondo que sim. Porque os elementos sonoros, quando mal usados, podem gerar tantos danos quanto uma cirurgia mal feita. Por exemplo, quando somos expostos a constante ruído, esse som pode afetar nossa saúde mental e influenciar o nosso funcionamento biológico e alterar várias coisas do nosso corpo. Vários estudos associam o surgimento de estresse, ansiedade e perda de memória à exposição a um ruído durante muito tempo. Outro exemplo é timbres agudos muito estridentes, dependendo da intensidade, pode causar ataques epiléticos e desmaios. Esses é apenas alguns dos malefícios que o som pode nos causar. Se você quer saber mais sobre os malefícios que o som pode nos causar, escreva no comentário abaixo que eu farei um vídeo sobre esse tema. Pelos motivos mencionados neste vídeo e outros mais, que é muito importante verificar a formação do profissional antes de iniciar qualquer atividade de terapia que use o som como recurso. E como eu falei no começo desse vídeo, para aqueles que assistiram até o final, tem um presente especial para você. Um cupom de desconto para o curso completo sobre a história da musicoterapia. É só clicar no link que diz assistir até o fim, quero o meu desconto sim, que está na descrição desse vídeo. E se você quer saber mais sobre outros assuntos relacionados à musicoterapia e os benefícios da música, pode colocar nos comentários desse vídeo. Curta também o vídeo, siga o canal, ative o sininho que semanalmente estarei publicando os novos vídeos. Também pode me seguir no Instagram, que lá publico conteúdos exclusivos diariamente. Um forte abraço e até a próxima. Até mais!